Hoje é uma graça poder estar aqui com todos. Nós vamos estar falando um pouco sobre capelania, né? E a gente deu um tema também, que é capelania voluntária, um salto para a solidariedade. Eu vou estar abrindo aqui um slide, já pedir ajuda aí ao Adonias, e já quero começar dizendo, né, o que seria a capelania. Vou abrir aqui, só um minutinho. Acho que abriu a tela aí, né? Abriu. Isso. Perfeito. Então, eu queria começar aqui também falando sobre a história, né? A história da capelania e depois definição dela. Antes de falar da história, eu quero definir, né, o que é a capelania. Capelania, pessoal, seria uma assistência religiosa espiritual, né, na vida de pessoas que, na maioria das vezes, estão confinadas, estão em confinamento. Seriam pessoas, né, que estão em hospitais, internados, num presídio, num batalhão prisional também, né? Aquele policial que comete delito, ele vai preso. Asilos, nas casas de recuperação, a gente chama de CTs, né? Que seria comunidades terapêuticas. E nesses lugares a gente vai fazer essa assistência religiosa espiritual. No caso de hoje, nós vamos falar da capelania voluntária, mas existe uma história da capelania que começa, né, com São Martim, e entrando aqui já nessa história, ele nasceu em 316, né, na antiga Panônia, e ele conta-se a história dele, né, que ele era ali um militar e ele encontrou um mendigo que precisava de ajuda, ele estava na cavalaria e ele pegou seu próprio manto, sua própria capa e dividiu com esse mendigo. E a partir daí tornou-se, né, pelo nome capelão ou capelania por conta da capa que ele, né, sendo um militar, fez nessa doação, digamos assim, fez esse gesto nobre, passando esse manto, né? Na verdade, ele divide essa capa com esse mendigo. Depois ele tem um sonho. Nesse sonho, segundo São Martim, Jesus aparece para ele e ele decidiu, né, que deixaria a questão militar para si, né, e dedicar também na parte religiosa. Então, São Martim de Tours foi o primeiro, né? Há também alguns relatos aonde a capelania iniciou em 1700 na França. Então, partiu daí. Tem aí essa imagem, pessoal, para vocês, né, só ter uma ideia do que houve aí. Ele divide a capa aí com esse mendigo, né? Hoje nós não falamos mais assim, hoje a gente conhece como pessoa em situação de rua, né? Esse termo mendigo já deixou de ser falado aí das pessoas. Então, é uma pessoa que está em situação de rua, que está vulnerável, precisando de um apoio. Então, o que o San Martín fez? Depois que ele trouxe nessa questão da capa e dividiu, teve uma pessoa que guardou essa capa em um lugar, né? E ali era numa capela e a pessoa era encarregada de proteger, né? No caso, a capa que era capelanos, em português, capelão. Então, o que acontece? Essa capa, estando guardada, ela trouxe essa visão, né, para as pessoas entenderem a repartir, oferecer o amor, dividir, né, com os outros, alcançando necessidades. Essa parte, né, que eu trouxe aqui foi lá de São Martim, da Panônia, e também
trouxe essa questão de ser na França. No Brasil, o ofício de capelania começou também na área militar em 1858, né? E o serviço foi abolido em 99. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi restabelecida, essa assistência religiosa das Forças Armadas. E a gente tem um marco, né, que durante a Segunda Guerra foi criada a capelania evangélica e foi para assegurar a presença dos capelães evangélicos na FEB. A FEB, para quem não sabe, né, esse termo é Força Expedicionária Brasileira. Então, manteve-se ali, né, esse trabalho religioso, esse trabalho espiritual. E aí o capelão evangélico que entrou, isso aí que marcou essa época, foi o pastor João Filson Soren, né? Ele foi o pastor da Batista do Rio de Janeiro, e a primeira igreja batista, na verdade, e ele permaneceu nesse pastorado, né, até, foi 50 anos e faleceu em 2002. Esse é o João Filson, e nós estamos falando já no Brasil. Ele foi uma pessoa que ele pegou isso para si mesmo ali, era um militar também, e ele, o que aconteceu é o seguinte, ele recolheu mais ou menos 33 companheiros da Segunda Guerra, né, e trouxe para o Brasil para que a família fizesse o enterro dessas pessoas. Então, ele foi um bravo soldado e ele percorreu esses terrenos à procura desses amigos para que pudesse ter um enterro digno, né? Então, João Filson, para nós, é um marco e é uma pessoa, um pastor, né? E aí a foto dele, até mesmo na FEB aí, que nos deu essa diretriz em relação à capelania. Então, falando um pouco da história, voltar aqui, tá, Donias, um pouquinho. Essa história, ela é aquilo que a gente se apega, vamos dizer assim, para que a gente continue fazendo o bem, né? Nós sabemos que fazer o bem todos querem fazer, né? Porém, exige muito tempo para isso. E falando do voluntarismo, falando da solidariedade, né? A gente vê que não é fácil. Nós temos os afazeres, nós temos os nossos compromissos e temos que conseguir tempo para fazer esse bem, né? Para estar ajudando o outro. E eu encontrei na capelania, eu comecei esse ministério, né, missional, vamos dizer assim, foi em 2014, quando eu me deparei com a menina e ela tinha que fazer uma cirurgia, ela tinha que quebrar os 2 pés para voltar no lugar. E fui tocado por Deus ali para fazer uma visita na casa dela. Então, isso foi em 2014, setembro de 2014, a gente inicia esse trabalho de capelania aqui em Betim. E hoje, né, para a glória de Deus, nós estamos hoje dentro do batalhão, que é o 66º Batalhão da Polícia Militar. Estamos lá de 15 em 15 dias, alcançando os acautelados ali. Estamos também no sócio-educativo Andradas, que é em Belo Horizonte. Moro em Betim, mas a gente vai para Belo Horizonte alcançar os menores infratores ali. Nós conseguimos também, hoje, né, como estou também dentro da prefeitura, eu tenho um cargo comissionado na prefeitura hoje e estou como educador social. Então, nós temos lá o Centro Pop, que é um local, né, que trabalha com pessoas em situação de rua. Tem o albergue, tem também a questão das casas de passagem e também alcançamos os asilos aqui de Betim. Então, essa capelania, que é essa assistência religiosa espiritual, é bom nós frisarmos isso. É um trabalho realmente religioso, espiritual. Então, eu trouxe também tem um slide aqui. Nós temos aí uma credencial. Estão vendo aí? Todos conseguiram ver?
Beleza, estamos vendo sim. Tá ok. Então, essa credencial, ela tem uma lei federal nela. Está um pouco embaçado aí, pessoal, mas eu vou depois entrar na lei aqui, que é a 9.982, de 2000, 14 de junho de 2000. Essa lei, ela nos garante, né, nos dá esse direito, vamos dizer assim, de estar nesses locais, ao qual eu dizia, né, presídio, no hospital, nas escolas, uma vez que a pessoa que está ali queira que nós estejamos lá. Então, essa identidade de oficial capelão, ela é importante para nós e ela tem uma validade, né? Essa validade até mesmo para resguardar, né, as pessoas e também resguardar as instituições a qual traz esse cuidado aí, né, para que as pessoas possam estar nesses lugares. O que acontece muito, pessoal, é o seguinte: a pessoa faz esse curso de capelania, pega essa credencial, aí em um determinado tempo ela para de congregar, ela para de ir na igreja, ela para de ter esse acesso religioso. Então, depois de um ano, o exemplo que essa pessoa não tem esse acesso mais religioso, vamos dizer assim, ela pode voltar dentro de um presídio sem estar sendo acompanhada, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por ser uma assistência religiosa espiritual, é interessante que essa pessoa participe de uma igreja, de uma comunidade, que ela tem esse respaldo. Então, essa é a credencial, né? Tem o nome da pessoa, o CPF, o RG, e isso tudo até serve de identidade, tá? E nós estamos amparados pela lei. A outra imagem aqui, vou mostrar para vocês aí, é essa aí. Então, essa credencial nos mostra aí também a Constituição, né, da República Federativa, que é o artigo 5º, inciso 7, que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, exclusivamente aí tem o nome da instituição que a pessoa faz parte, né? No caso aqui, eu sou da Íntimos do Pai, né? Congrego lá, e a função ministerial dessa pessoa. No caso lá, eu estava como missionário, eu fui consagrado agora em março a pastor missionário. Então, é um trabalho sério, é um trabalho a qual nós temos que arcar com essa seriedade que vem ao longo dos anos, né? Vou passar para uma outra página aqui, Adonis, qualquer coisa você me ajuda aí também, tá? Mas eu creio que vai dar certo agora. A próxima página aqui, eu vou estar pegando uma assistência aqui, pular um pouco aqui, só um minuto. Então, a instituição federal, é o que eu estava falando, garante o direito de assistência religiosa ao cidadão que estiverem num local de internação coletivo. Então, no artigo 5º diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo ao brasileiro ou estrangeiro residente no país a inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. Aí o inciso 7, é assegurado nos termos da lei a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, nós estamos amparados por lei, né? Vou adiantar um pouquinho aqui, para a gente ganhar tempo. Quero trazer aqui também a questão do artigo, que é esse da lei aqui, ó. Vamos lá, esse. A Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, que dispõe a prestação da assistência religiosa em hospitais, né, públicos e privados, como nos estabelecimentos civis e militares. Então, a capelania começa no âmbito militar e depois começa a abranger em outros locais, né? Hoje, nós estamos em todos esses locais, aqui na cidade de Betim, por exemplo, nós temos essas aberturas. Nós temos que entender
que aos religiosos de todas as confissões assegure o acesso aos hospitais da rede pública e privada no estabelecimento prisional, civil e militar. Eu dou uma pausa aqui, porque o que fala na lei são todas as religiões. Então, não tem essa coisa, sabe, de falar assim, não, eu vou lá porque eu sou pastor. O outro diz, não, eu vou lá porque eu sou padre. Ou o outro diz, não, eu vou lá porque eu sou espírita. Enfim, essa assistência é religiosa. A lei, ela tem um amparo para todos que são, né, que professam a fé, estar naquele lugar. O segundo ponto que eu quero deixar aqui, aberto a todos, é que nós podemos estar nesses lugares, se a pessoa que está ali, ela de forma assim tranquila e de total vontade dela, que nós estejamos. Por que eu digo isso? Tem pessoas que pegam essa credencial e ele quer fazer com que essa credencial o coloque dentro desses lugares na marra. E isso não vai acontecer. Então, assim, estou aqui para esclarecer isso. Nós estaremos nesses locais, uma vez que a pessoa queira a nossa presença. O segundo ponto também sobre essa questão é que a parte administrativa desse local, um exemplo, um hospital, né? Eu posso fazer um trabalho lá de capelão, de capelania, mas desde que a direção daquele hospital, eles me deem essa autonomia. Então, as pessoas, às vezes, a Donise e os demais que estão presentes, eles acham que assim, não, eu vou fazer o curso de capelania e eu posso adentrar, eu posso fazer agora né, aquilo que eu quero, que eu penso. E não é bem assim, né? Nós temos a lei e nós temos também uma organização. E uma coisa que nós estávamos conversando antes de poder falar sobre capelania aqui nesse encontro das quintas, né, que nós aprendemos muito aqui sobre muitos assuntos, é a questão voluntária, né? E também a questão que todo município ele tem um hospital, ele tem um presídio, né? Se não tiver dentro desse município, é dentro da cidade, né? Então vamos dizer assim, toda cidade tem um presídio, tem um hospital, tem um asilo, tem uma comunidade terapêutica, enfim. Nós, quanto cristãos, né, vamos falar generalizado, nós podemos fazer capelania voluntária nessas cidades. Então, eu sei que tem aqui vereadores, tem aqui também prefeitos, né, juntamente conosco. Esse é um espaço, né, que nós temos aprendido. Então, você que é um vereador, você que é um prefeito, você pode ter essa assistência religiosa, espiritual, aí na sua cidade, né? Basta que você tenha alguém, ou que seja você mesmo, né? Uma pessoa que esteja capacitada para isso. Eu faço parte aqui, na minha cidade, aqui em Betim, de um projeto social chamado Ser Forte, eu, você e mais um. Então, dentro desse projeto social, a gente faz também um curso de capelania social, que é a menos, um valor a menos, para as pessoas poderem estar sendo preparadas, né, para poder alcançar aí esses lugares, ok? Já vou concluindo aqui um pouco mais, vou abrir um último slide aqui, tá, Donice? Para nós prosseguirmos aqui na capelania. Depois eu vou abrir também as perguntas e talvez aí alguma curiosidade de alguém, tá? Eu estou pulando aqui, pessoal, porque aqui é o que a gente usa no curso. Então, se eu for abranger tudo, a gente garra e nós temos um tempo. Mas eu quero abrir uma parte aqui da prisional que eu acho interessante para que nós possamos entender também essa parte dentro dos presídios. Inclusive, aqui em Betim, está para agora já bem próximo, eles vão inaugurar a PAC aqui de Betim. E nós vamos iniciar esse trabalho lá, se Deus quiser, que é esse trabalho voluntário espiritual dentro da PAC, né? Que é o momento
da ressocialização humana, da valorização desse delinquente, né, que cometeu o crime, mas que tem que voltar para a sociedade. Então, um texto aí, pessoal, Mateus 25, 36. O 35, ele fala assim: porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e me acolheste, despido e me vestiste, estava enfermo e foste ver-me, estive preso e foste até a mim. Então, essa questão prisional, ela tem uma lei de execução. Eu ainda falava há pouco com a Adonias, é a lei penal 7210/84, a lei de execução penal, a qual regula o serviço de capelania no sistema penitenciário. Delega o Estado o dever de assistir o preso, como assina o artigo 10. O que fala no artigo 10? Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência e sociedade. Baseando-se no artigo supracitado, o que importa ao Estado não é punir, mas reeducar, né, o delinquente e conduzi-lo à sociedade, como parte integrante daqueles que respeitam o direito da liberdade alheia. O que seria isso? É aquela pessoa que está lá, que foi preso, e a gente fala-se muito na questão da segunda chance, da oportunidade. Então, essa lei, ela fala que é dever do Estado fazer isso. E nós entramos aí, nós entramos com essa capelania religiosa, espiritual, é um trabalho espiritual, para ajudar que o Estado faça com que o delinquente, que essa pessoa que cometeu um crime, volte à sociedade, porém volte da forma tranquila, vamos dizer assim, volte com a mentalidade, né, social, volte com um pensamento diferente. Inclusive, nessas APACs acontece lá os trabalhos a gente faz com eles lá as terapias, tem um trabalho também que o pessoal faz muito, e é legal também, questão de dinâmicas, enfim, e outros cursos que são elaborados dentro dessa questão prisional, tá bom? Então, assim, a capelania, ela existe no mundo, ela existe no nosso país, e nós, né, como cristãos, né, no meu caso, como um pastor missionário, há também alguns padres, né, que são capelãos. Eu abri aqui, só que eu não vou tentar de novo, talvez pode travar. Mas existe, pessoal, vocês que às vezes não sabem, existe concurso, tá? Para capelão, que é o concurso naval, tanto para a Marinha quanto para o Exército, e tem também os capelães que são militares, né? E a exigência lá é que seja um pastor ou padre, e também que ele tenha no mínimo 3 anos, né, de profissão. Então, assim, há também essas pessoas que eles são remunerados e que faz a capelania como profissão. No caso nosso aqui, né, nós estamos falando da capelania voluntária, mas existe a capelania que é profissional, tá ok? E eu findo aqui, né, um pouco aí, também fica muito cansativo, eu findo um pouco sobre a capelania,